Enquanto crescia, meu melhor amigo era Matthew Ramsey. Ele era um ano mais velho que eu, mas ainda estava na minha série. Não porque fosse burro, mas porque o pai dele morreu quando estava na 4ª série, e por alguns meses, o Matt estava tendo muitos problemas em casa e na escola. Quando ele repetiu e entrou na minha turma, nos tornamos amigos rapidamente, e não demorou muito para eu passar mais tempo na casa dele do que na minha. A mãe do Matt sempre foi legal, mas ela estava sempre trabalhando, então acabávamos passando mais tempo com o tio Gene do Matt do que com qualquer outra pessoa. Ele nos deixava por nossa conta na maior parte do tempo, mas se estávamos fazendo um acampamento e a mãe do Matt tinha um turno tarde, o Gene aparecia para ficar de olho na gente até ela chegar em casa. Aquelas noites são algumas das minhas lembranças favoritas da infância. Curtindo com meu melhor amigo, enquanto o tio Maneiro fazia hambúrgueres para nós e nos contava histórias que ele tinha vivido ou ouvido durante 20 anos, viajando pelo mundo no exército. Ele estava aposentado por invalidez quando eu o conheci, e só de olhar para o homem barrigudo e grisalho tomando uma cerveja enquanto mexia distraído na churrasqueira, era difícil acreditar que ele já tinha sido um soldado, muito menos o aventureiro trotamundos que ele contava em suas histórias. Mas quando ele se acomodava e começava a falar, tudo parecia magicamente mudar. Ao contrário de muitos adultos, ele parecia entender e apreciar o que queríamos ouvir e estávamos interessados. Contos de batalha e terras exóticas, armas e tanques, pessoas interessantes e criaturas perigosas. Conforme passávamos tempo com ele, eu tinha certeza de que ele ia ficar sem histórias, mas nunca aconteceu. Na verdade, nos últimos anos que o conheci, ele começou a nos contar algumas das coisas mais estranhas que já tinha visto ou ouvido falar. Se fosse outra pessoa, eu teria imediatamente descartado essas histórias como fantasias. Histórias cada vez mais elaboradas e sensacionais para entreter sua audiência em desenvolvimento e potencialmente cética de 2. Mas o Gene não era realmente esse tipo de cara. Ele era um bom contador de histórias, mas era honesto. E nunca tive a sensação de que ele estava exagerando em nada, além de dar um leve polimento a uma história potencialmente entediante. E embora eu não possa afirmar com certeza que muitas das coisas que ele nos contou não eram besteira, o que me parece claro agora é que uma de suas histórias provavelmente salvou minha vida. Isso aconteceu quando eu tinha uns 12 anos e o Matt acabara de completar 13. Íamos acampar na floresta logo atrás da casa do Matt, e o Gene tinha vindo para ficar conosco até irmos para a cama. Ele fez uma pequena fogueira na área nos fundos, e depois do jantar, todos nós nos sentamos ao redor dela, encarando as chamas enquanto ele nos contava sobre o tempo que passou no Alasca. Ele disse que na maior parte era apenas frio e entediante. As cidades lá eram pequenas, e as pessoas, embora agradáveis o suficiente, tendiam a ficar na delas. E a terra era bonita, mas de uma maneira alienígena, quase hostil, que o fazia desejar as colinas quentes e secas do Arizona, onde ele tinha sido destacado por anos antes dessa última missão. O trabalho dele lá nem era interessante. Apenas lidando com requisições e passando tempo com o chefe, que passava a maior parte do tempo bêbado ou dormindo. Mesmo assim, ele nos contou, quando o chefe estava acordado e não tão longe, ele era um cara legal. Contava histórias para o Gene sobre as pessoas lá, histórias locais, mitos e lendas. E foi com ele que o Gene ouviu falar sobre a mulher que às vezes batia à sua porta, pedindo para ser deixada entrar porque estava muito frio. Da forma como meu chefe contou, ele estava trabalhando em um posto meteorológico ao norte de Anchorage, quando uma grande tempestade de neve chegou. Ele tinha suprimentos para alguns dias, mas na terceira noite estava começando a ficar nervoso. Ele já tinha vivido no norte por alguns meses naquele ponto, mas era a primeira vez que ele se sentiu realmente preso pelo clima. Entre a neve crescente e o isolamento, ele admitiu ter soltado um grito quando ouviu uma batida na porta. Meu chefe não era nenhum gênio, mas também não era um tolo. Ele sabia que não havia ninguém por 20 milhas ou mais, e as chances de alguém estar lá fora naquele tipo de clima à noite simplesmente não faziam sentido. O primeiro pensamento dele foi que era alguém vindo para substituí-lo por algum motivo. Mas, ao se aproximar da porta, ele ouviu o que parecia ser a voz de uma jovem do outro lado. "Por favor, me deixe entrar. Estou com tanto frio." Isso o desconcertou. Não havia mulheres jovens alistadas localmente que ele soubesse. E quanto mais pensava, percebia que teria recebido uma mensagem antecipada se alguém estivesse indo lá naquela noite. Então,
Quem poderia ser? Com o coração acelerado, ele respondeu: Senhora, quem é você? Estou com frio e perdida. Me perdi na tempestade. Por favor, me deixe entrar. Era tão estranho, mas ela parecia assustada. E se ele a deixasse lá por muito mais tempo, ela poderia congelar até a morte. No entanto, muita neve havia caído desde que ele havia limpo a porta da frente mais cedo no dia. Se ele fosse levá-la para dentro, precisava sair com uma lanterna e uma pá para abrir caminho. Ok, me dê só 1 minuto e eu estarei aí fora. Ele vestiu seu agasalho e subiu a escada até a escotilha do telhado, que era usada principalmente para acessar o equipamento lá em cima, e quando a neve ficava alta demais para usar a porta principal. Ele me disse que realmente estava amargamente frio, o mais frio que ele podia lembrar, embora parte disso fosse porque ele estava tão assustado. Ele me disse que parte desse medo era por ela, mas apenas parte. Ele disse que outra parte dele sentia que algo não estava certo. Que havia algo estranho e perigoso além da peculiaridade de uma estranha no frio da meia-noite. Disse que foi por isso que ele iluminou a borda do telhado antes de descer para limpar a porta. Ginny nos deu um sorriso nervoso nesse ponto, dando outro gole em sua cerveja antes de deixá-la de lado. Ele disse que a maior parte estava enterrada na neve do lado de fora da porta. Mas olhando para baixo, ele ainda conseguia ver a parte de cima do corpo de algo. Disse que era enorme, provavelmente 500 quilos ou mais, com uma carapaça de marfim segmentada como a de um camarão e pernas peludas de aranha branca que ficavam tensas e prontas, os arcos mais altos como pequenos montes, apenas quebrando a superfície da neve. A pior parte, no entanto, era a cabeça, porque não era realmente uma cabeça. Com mais de 1,5 metros de altura e ereta, a cabeça tinha uma forma fina e delicada, coberta por algo que parecia um poncho ou manto escuro. Jean olhou entre nós enquanto esfregava o lado do rosto. Meu chefe disse que podia ver um rosto naquele manto. O rosto de uma mulher. A mulher mais bonita que ele já tinha visto. Movendo-se na cadeira, ele continuou. Mas ela também o viu. Essa expressão que ele captou. Tudo em alguns segundos. E até então a coisa tinha percebido a luz brilhando e virou aquela cabeça que parecia uma mulher na direção dele. Ele me disse que estava aterrorizado naquele ponto. Congelado no lugar, e alguma parte de seu cérebro que ainda funcionava pensou que ela diria mais alguma coisa para ele. Tentaria fazê-lo descer. Jenny soltou um suspiro. Mas em vez disso ela começou a gritar. Ele disse que o som não vinha da boca da mulher, mas sim ele viu bolas de neve ao longo do corpo dela como vapor escapando de uma panela. E o ar estava cheio desse grito terrível. Ele sabia que ela estava irritada e que ela viria pegá-lo. Ele partiu então. Chegou até a escotilha, a trancou atrás dele e preparou a arma caso a coisa conseguisse entrar. Ele disse que ouviu movimento no telhado, mas nada tentou passar pela porta ou pela escotilha. Ele ficou acordado até o amanhecer e depois chamou ajuda pelo rádio, usando a desculpa de que tinha ficado gravemente doente. Matt e eu o observamos, olhos arregalados e aterrorizados, enquanto ele soltava uma pequena risada e dava de ombros. E foi isso, pelo menos em sua maior parte. Eles foram buscá-lo. Não havia sinal de nada errado do lado de fora, e ele nunca contou a ninguém acima dele sobre isso. Jean se inclinou para a frente em direção ao fogo. Até uma noite em que ele estava na cidade bebendo com um amigo. Eles estavam trocando histórias por um tempo. E eventualmente ele ficou confortável o suficiente para contar ao cara sobre o que aconteceu na estação meteorológica. Ele me disse que seu parceiro de bebedeira ficou muito sóbrio muito rápido. Disse a ele que ele tinha muita sorte de estar sentado lá podendo falar sobre isso. Eu acenei com a mão para Jenny como se estivesse na aula. Então esse cara sabia o que era? Jenny deu um aceno incerto. Talvez pelo menos um pouco. O cara disse a ele que não havia algum nome sofisticado para isso, mas era apenas algo estranho e mortal que vivia lá em cima. Talvez em outros lugares também. Ele ouviu algumas histórias ao longo dos anos, e ele tinha algum avô ou algo assim que afirmava ter visto um. Algumas pessoas diziam que era um espírito maligno. Outros diziam que era algum tipo de animal que não conhecemos ou entendemos, mas seja lá o que fosse, era inteligente. Tão inteligente quanto uma pessoa e capaz de falar com você. De enganar você. Meu chefe simplesmente o chamava de O Mentiroso, e ele disse que pegou isso do amigo dele. De acordo com o que ele tinha ouvido, a coisa tinha certas regras que seguia. Só atacava coisas que a convidavam.
que tinham sido enganadas por ela em um grau ou outro. E seja lá o que dissesse, sempre era uma mentira. Sempre. Ele apontou o dedo para mim e depois para Matt. Agora, isso pode parecer óbvio, mas na verdade é uma coisa bastante útil de lembrar. Porque da forma como eu entendo, ela não pode dizer a verdade. E é compelida a falar, a atrair, a tentar enganar você para deixá-la entrar para poder pegar você. Então, se você fizer perguntas da maneira certa, coisas que ela não pode deixar de responder e coisas que entreguem a mentira dela, você pode descobrir o que é sem nunca abrir sua porta. Ginny recuou e deu um sorriso. Só espero que nada venha arranhar a tenda de vocês esta noite. Eu não pensava em Ginny há algum tempo, até 3 noites atrás. Matt foi diagnosticado com leucemia aos 14 anos, e se foi 2 anos depois. E nos 20 anos seguintes, não vi nem falei com a família dele mais do que algumas vezes na internet. E mesmo assim, 3 noites atrás, enquanto eu estava sentado, frio e em pânico, à beira de uma estrada escura, o tio de Matt e aquela história voltaram para mim. Eu estava dirigindo na pior neve que já tinha visto, muito menos tentado atravessar, quando senti meu carro começar a escorregar na estrada pelo que parecia a 100ª vez. A tempestade de neve era incomum para onde eu morava. E eu não tinha pneus de neve ou correntes, mas estava dirigindo tão devagar e com cautela quanto a situação permitia. Minha esposa estava tendo contrações já há 3 horas, e embora soubesse que ela já havia sido internada no hospital, eu queria estar lá assim que pudesse chegar com segurança. Mas eu fui um idiota. Quando o carro atingiu uma área de gelo, corri demais e deslizei para fora da estrada. Eu estava em uma rodovia, mas era à meio da noite em uma tempestade de neve, e eu não tinha visto outro carro por pelo menos meia hora. Tentei tirar o carro por conta própria, mas tudo que consegui foi ficar molhado e com frio. Praguejando, liguei para um guincho, finalmente conseguindo um na 3ª ligação que tentei. Eles estavam a caminho, mas seriam cerca de 4 horas com base no clima, minha localização e os chamados à frente do meu. Olhando para o indicador de combustível, decidi ligar o carro por apenas mais 10 minutos, para acumular algum ar quente, e depois sentar no escuro por um tempo, para conservar combustível. Arrepiado, tentei ligar para o hospital para verificar minha esposa e enviar uma mensagem a ela sobre o que havia acontecido, mas não consegui fazer a ligação. Eu tinha carga suficiente, mas onde eu tinha 3 barras apenas alguns momentos antes, agora tinha uma barra que tremeluzia como uma chama moribunda. Enquanto eu observava, ela se apagou pela última vez e não voltou mais. Talvez se eu desligasse e ligasse de novo. Por favor, me deixe entrar. Estou com tanto frio. Soltei um grito e olhei para a janela do lado do motorista. Encarando-me, estava um menininho, seus olhos escuros abertos com um terror suplicante ao encontrar os meus. Por favor, senhor. Por favor, me deixe entrar. Eu podia ver o que parecia ser muco congelado em seu lábio superior. E seus lábios azuis pálidos tremiam enquanto ele me implorava por ajuda. Meu Deus, como ele tinha chegado aqui. Eu precisava colocá-lo dentro, ligar o carro novamente, e então, de repente, uma lembrança distante acendeu nas profundezas da minha mente. O brilho alaranjado de uma fogueira iluminando o rosto de Ginny, enquanto ele nos contava sobre algo que caçava no frio e na escuridão. O mentiroso. Olhei de volta para a criança. Isso era ridículo. Essa história não era possível. E essa criança ia congelar até a morte se eu não corresse e fizesse alguma coisa. Sim, ele parecia ter um casaco com capuz de algum tipo, mas estava muito abaixo de 0 lá fora. E se... Engolindo em seco, sorri para o pequeno garoto pálido que olhava para mim. Como você foi parar aí fora? O menino me encarou por um momento. Minha mãe. Ela tem diabetes e adormeceu. Eu não conseguia acordá-la. Fui procurar ajuda, mas fiquei... Ele estava chorando agora, pressionando uma mão pequena contra o vidro. O que diabos eu estava esperando? Desbloqueei o carro, mas ainda hesitei em abrir a porta. Voltei à história que Ginny contou. A coisa era chamada de o mentiroso porque tinha que mentir. Só queria te enganar, mas se você fizesse a pergunta certa, poderia enxergar através dela. Respirando fundo, desviei o olhar do menino. Qual é o seu nome? Matthew. As pessoas me chamam de Matt. Por favor, me deixe entrar. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Mas quando olhei para cima, o garoto apenas parecia preocupado e assustado. Não como se tivesse acabado de dizer o nome do meu amigo de infância falecido.
Era uma coincidência. E eu tinha que parar com isso e ajudá-lo. Minha mão estava na trava, mas ainda hesitei. Se a história de Ginny fosse real, que tipo de pergunta funcionaria? Como você foi parar aí fora? O menino olhou para mim por um momento. Minha mãe, ela tem diabetes e adormeceu. Eu não conseguia acordá-la. Fui procurar ajuda, mas fiquei... Merda, eu já tinha feito essa pergunta. Mas ele respondeu da mesma forma. Então estava bem, certo? Eu estava ficando confuso. Não havia tempo para isso. Eu poderia perguntar a ele se ele não era um menino, mas era o mesmo problema, não é? Se ele fosse um menino dizendo a verdade, ele diria não. Se ele fosse um monstro que tinha que mentir, ele também diria não. Droga, eu só precisava abrir a porta. Por favor, estou ficando com sono e isso me assusta. Estou com tanto frio. Arrepiado, encontrei a trava novamente, determinado a finalmente abrir a porta e deixar o menino entrar. No entanto, apesar disso, ouvi-me fazendo outra pergunta. Você não está mentindo para mim apenas para me fazer abrir a porta, está? Hesitei na trava, esperando que ele ficasse confuso com a pergunta estranhamente formulada ou me dissesse não. Em vez disso, houve um momento de silêncio, e quando olhei para cima, pude ver que os lábios do menino estavam pressionados numa linha fina. Sim, franzi a testa, retirando novamente a mão. Sim, você não está mentindo para mim. Ou sim, está? Seus lábios começaram a tremer novamente. Por favor, me deixe entrar. Estou com tanto frio. Eu precisava pensar. Ele dizendo sim poderia significar qualquer coisa. Foi mais a reação dele, quase como se estivesse irritado com um sinal de ser pego. Ainda assim, isso não era prova de nada. Eu precisava apenas... Você está fora do meu carro agora? Quando encontrei os olhos dele desta vez, achei que pareciam mais escuros, mais frios. O quê? Por favor, me deixe entrar. Senti um arrepio de medo subindo pela minha espinha. Responda à minha pergunta, por favor. Você está fora do meu carro agora? O fungar do menino parou, quando um sorriso duro e cruel se formou nos cantos de sua boca. Não. Então, de repente, ele desapareceu. Vi um borrão de movimento no escuro e ouvi o farfalhar de alguma vegetação distante, enquanto algo grande abria caminho para dentro da floresta. Mas não havia nenhum sinal do garoto ou de qualquer outro intruso enquanto eu ficava sozinho no frio e na escuridão. Depois de alguns minutos, recuperei o sinal do celular e verifiquei Peggy. Até agora, ela estava indo bem, e eles transmitiriam minha mensagem de que eu estaria lá em breve. 1 hora depois, o guincho chegou. E se o homem achou estranho que eu me recusasse a sair do meu carro enquanto ele me retirava da vala, ele não pareceu se importar. Ao escrever isso, acabei de voltar de segurar nosso novo bebê. Ele é um menino saudável, e depois de apenas 2 dias, eu já o amo muito. Minha esposa perguntou se eu queria chamá-lo de Matthew, em homenagem ao meu melhor amigo de infância. Mas eu neguei rapidamente com a cabeça. Depois que ela estiver em casa e descansada, vou tentar explicar o porquê. Além disso, não importa o que o chamemos. Ele crescerá bom e forte, e estaremos lá para prepará-lo para um mundo que pode ser caloroso e maravilhoso, mas também muito estranho e frio. Um mundo onde nem tudo é o que parece, e ele terá que ser muito cuidadoso, principalmente ao convidar um estranho da escuridão.